Temos trabalhado, penso que esta é a quarta exposição em números. Temos trabalhado orando em números, depois de trabalharmos por um bom período orando em Gênesis, orando em Êxodo, e aí então, como não havia nenhuma oração em Levítico, nós passamos para o livro de Números, onde temos trabalhado e onde refletiremos nesta noite. Quantos têm o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Vamos ler apenas 3 versículos, que é parte de um contexto bem maior, em Números capítulo 16. Números 16, eu vou ler só até o 22, 20, 21 e 22. Diz assim o texto sagrado: disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, desta assembleia, e os matarei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e oraram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, por acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra todo este povo? Pergunta retórica, que o Senhor esperava uma resposta negativa. Pai querido, fala pelos meus lábios aos nossos corações, que eu diminua e que só o Senhor apareça, em nome de Jesus, amém. Este episódio, que o texto, na realidade, inicia aí no primeiro versículo do capítulo 16 e vai até o 40º verso, é a famosa rebelião de Coré. Algumas traduções, Corá, a vogal em hebraico muda bastante, mas é um episódio notório de rebelião. O que é rebelião? Rebelião é fruto de descontentamento. Na base de toda rebelião há um sentimento de descontentamento. Quando alguém não está satisfeito com a circunstância que o cerca e se insurge contra uma autoridade legítima, temos aí uma rebelião. Pode ser no trabalho, se a autoridade é legítima, pode ser em casa, contra o esposo, contra os pais. Muito comum adolescentes se insurgirem contra seus pais. Muito comum em sala de aula os alunos se insurgirem contra os professores. É interessante que rebelião foi o primeiro pecado do universo. Você sabia disso? Rebelião foi o primeiro pecado do universo. Lúcifer foi um querubim criado por Deus, um anjo poderoso e belo, conhecido por sua luz, porém, devido ao seu orgulho, ele se levantou contra Deus, ele se colocou numa posição de oposição. Vale destacar, nesse contexto, que quando ele fez isso, ele já ocupava uma posição elevadíssima. Embora ele fosse o mais destacado arcanjo, ele não estava satisfeito com seu status. E aí eu falei sobre insatisfação alguns segundos atrás. Ele não estava satisfeito com seu status e se insurge contra Deus, e foi por isso banido das cortes celestes. Conhecido agora como diabo, Lúcifer é o pai da rebelião.
é o inventor da rebelião e conseguiu juntar ao seu lado 1/3 dos anjos que estavam no céu no momento em que ele se insurge. Quer prova disso? Por exemplo, Ezequiel 28, deixa um dedo em Números. Olha aí Ezequiel 28, 15 e 17. Ezequiel 28, diz lá: você, se referindo ao arcanjo, você era inculpável, você era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu, se referindo a Deus, o joguei fora, atirei à terra, fiz de você um espetáculo. Lemos um outro relato a respeito do mesmo incidente em Isaías 14, 12, livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Jesus fala sobre esse incidente no Novo Testamento, curioso, né? Jesus fala sobre esse incidente em Lucas 10, 18, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Que coisa extraordinária! Isso mostra a preexistência. Isso não tem nada a ver com o que está escrito aqui no meu script, mas interessante que isso mostra a preexistência do Senhor Jesus, porque isso aconteceu muito tempo antes de Jesus vir à terra. Quando Jesus disse essa palavra no Evangelho, 2000 anos atrás, eles: eu vi quando aquilo aconteceu, da queda das cortes eternas do grande arcanjo Lúcifer. O livro de Apocalipse também relata o mesmo incidente. Apocalipse 9, 1. Satanás é visto como, abre aspas, uma estrela caída do céu para a terra. Apocalipse 9, 1. É o destino do rebelde. A tendência do rebelde é também sempre procurar seguidores. O rebelde procura sempre suscitar, levantar outros rebeldes iguais a ele. João viu uma grande tragédia no céu. Apocalipse 12, 3 e 9. Quando Lúcifer levanta seguidores, e esses seguidores com ele são arrastados para a queda. Apocalipse 12. E eis um dragão grande e vermelho, a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então aí 33% dos anjos foram arrastados, ficaram aí 66% que estão do nosso lado, amém? Muito mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mas aí você tem então a primeira grande rebelião, a primeira insurreição do universo, o primeiro pecado. O contexto do texto que nós lemos da oração retrata justamente a rebelião de 3 grandes líderes em Israel: Corá ou Coré e os seus 2 principais comparsas, como é o nome dos comparsas? Datã e Abirão.
Coré era o principal cabeça disso aí. Você pode notar, volte para Números, livro de Números, capítulo 16, você vai notar que ele se destaca, este camarada. Olha aí como que a Bíblia retrata este cara, nos versos 5, 6, 8, 10 e 11. Depois disse a Corá e a seus seguidores. 6. Você, Corá, e todos os seus seguidores. 8. Moisés disse somente a Corá, que estava representando. Agora ouçam-me, levitas. 10. Ele, Deus, trouxe você, Corá, e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? 11. É contra o Senhor que você, Corá, e todos os seus seguidores se ajuntaram. Ele é o cabeça, ele é o Satanás do grupo. O que está em jogo nessa rebelião aqui, na rebelião de Corá? Houve uma insatisfação no coração desse cara, e também de Datã e Abirão, com a posição que eles ocupavam. Eles cobiçaram um status de maior destaque. Eles estavam em busca de fama, de honraria, de notoriedade. E que posição que eles estavam buscando? O que é que eles aspiravam, esses caras aqui? A resposta está nos versos de 8 a 10. Moisés disse a Coré: agora ouçam-me, não é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor. 10. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio. Observem que esses caras já ocupavam uma posição elevada entre o povo. Eles não eram pessoas comuns, não eram meros plebeus, não eram soldados de Israel. Eles eram grandes líderes. A segunda coisa também que chama a atenção é que Corá busca suscitar outros rebeldes para fazer companhia, como nós acabamos de ver. A versão O Livro retrata esses versos 1 e 2 do capítulo 16 de uma maneira bem clara, é uma paráfrase. Números 16, 1 e 2. Um dia Coré, filho de Izar, neto de Coate e descendente de Levi, foi ter com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e ainda com filho de Pelete, esses três últimos da tribo de Ruben, e conspiraram juntos, incitando uma certa quantidade de gente à revolta contra Moisés. Estiveram envolvidos nisso 250 homens com responsabilidade na chefia do povo. A versão Almeida e atualizada chama que esses 250 homens eram príncipes da congregação e varões de renome, homens de grande destaque já em Israel. Coré era levita, de linhagem nobilíssima. Coré, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Os levitas, como todos, foram separados por Deus para a nobre tarefa de auxiliar no tabernáculo. Coré era um primo distante de Moisés e Arão. Então ele ocupava uma posição altíssima. Os outros rebeldes, Datã e Abirão, também eram líderes ou príncipes, como nós lemos em Números 26, 9. É possível que no caso de Datã e Abirão, eles eram rubenitas, eles estavam ressentidos, porque Ruben, o ancestral dele, era o primogênito,
e o primogênito tinha direito, na cabeça deles, ou tradicionalmente, de ser o primeiro, mas Deus havia escolhido Levi, e aí os levitas ficaram sendo aqueles que oficiavam no tabernáculo, e não os rubenitas. Isso aqui é uma suposição, mas uma suposição que faz sentido, porque os primogênitos tinham a preferência no mundo antigo. Então, o descontentamento pode ter sido por causa dessa preferência pelos filhos de Levi e não pelos filhos de Rúben. No geral, o descontentamento desses mais de 250 líderes, lembrem que eles arrebanharam outro grupo de pessoas, os três arrebanharam, sempre a tendência daquele rebelde juntar mais rebeldes a ele, para fazer um determinado movimento, para se opor. Eles arrebanharam 250 e há um sinal claro de vaidade, orgulho e busca por poder. Deus detesta esse tipo de postura. E o que é pior, nada é dito sobre o povo, o povão que ficou observando isso aí, se levantar em favor de Moisés e Arão. Ao contrário, o histórico do povo de Israel era justamente ser contra a liderança instituída por Deus. Exemplos poderiam ser multiplicados. Lembram de Cádiz Barneia, quando os 12 espias são enviados para espiar a terra e voltam, e aí quando eles reclamam da situação, o povão se levanta e tenta até apedrejar Moisés e Arão, Números 14, de 1 a 38. Tanto no caso de Cádiz como aqui, em Números 16, o povo ou se rebela junto com os rebeliões ou fica indiferente. E é por causa disso que Deus ameaça destruir todo mundo, como nós lemos na oração em Números 16, 20. Olha aí, 20 e 21. Por causa dessa atitude do povo que tende a se unir com os rebeldes. E o Senhor disse a Moisés e Arão, número 16, 21, afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Cabe com todos eles. A postura da liderança instituída por Deus, no caso Moisés e Arão, é sempre a mesma. O líder verdadeiro se preocupa com o bem-estar dos liderados. O líder verdadeiro, e eu vou dizer isso ao final da nossa reflexão, que não é tão longa, está sempre preocupado com o bem-estar dos liderados. O esposo com o bem-estar da esposa, os pais com o bem-estar dos filhos, o empregado, o empregador que tem consciência que é um líder autêntico, com o bem-estar dos empregados, o patrão com os seus servos, a polícia com o cidadão, deveria ser. A liderança instituída deve estar sempre preocupada com o bem-estar dos liderados. E é exatamente o que Moisés faz, de maneira tremenda e linda. Olha o versículo 22, Números 16, 22. Mas Moisés e Arão oraram rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Tu vais te aborrecer contra todos os 2 milhões de pessoas, quando na realidade 3, Corá está representando os outros 2, quando 3 pessoas se juntaram. E que influência, que poder teve a oração de Moisés. Tiago diz que vale muito a oração de um justo, de uma pessoa apenas. Diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, um homem comum como eu e você, mas que orou ferventemente e não choveu, e orou outra vez e choveu. Agora, se vale muito a oração de um justo, quanto mais a oração de 2 justos,
no nosso caso, Moisés e Arão. Há aqui uma lição para nós. Existe um grande poder quando nós nos unimos em oração. Há um grande poder quando a gente fecha questão com oração. Jesus disse: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo, palavras do Senhor Jesus, se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Estamos aqui reunidos, muito mais do que 2 ou 3. A importância do culto público, a necessidade que temos de concordar e orar em uníssono, buscando o poder de Deus. Foi o que fizeram Arão e Moisés. E qual foi o resultado dessa oração? Qual foi o resultado desses 2 se unirem? Olha, o resultado vale muito a pena observar em número 16, que é o contexto, de 23 em diante. O Senhor diz: sai de perto, todos saiam de perto da tenda desses pecadores. Veja, o Senhor queria matar todo mundo, mas a oração mudou o curso da história. Afastem-se da tenda desses ímpios. Números 16, 25. Datã e Abirão tinham saído ousadamente em pé diante da tenda, junto deles suas mulheres e seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão. E Moisés está falando para todo o povo aqui. Números 16, 28. Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas. Isso não partiu de mim. Se estes homens, Coré, Datã e Abirão, tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Porém, se o Senhor fizer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos à sepultura, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Parando aqui um momento, eu vi um vídeo de uma discoteca lá em Israel, parecido com isso aqui. Não sei quantos de vocês viram, a terra se abriu e engoliu todo o povo. Não sei se tinha alguma fratura ali naquele terreno, mas foi impressionante. Eu me lembrei desse episódio aqui, estava todo mundo dançando lá na balada, a luz, um ambiente grande, e de alguma forma tinha uma câmera, talvez a câmera lá de segurança, mas o chão se abriu e foi todo mundo goela abaixo, descendo a sepultura, coisa horrenda. 31, assim que Moisés acabou de dizer isso, o chão debaixo deles se fendeu, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias e todos os seguidores de Corá e seus bens. Eles desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e os consumiu, 250 homens que ofereciam o incenso. O que é que nós temos aqui? O Senhor, por causa da oração de Moisés e Arão, poupou 2 milhões, mas exerceu juízo sobre os rebeldes, exerceu julgamento sobre os rebeldes, e 250 pessoas morreram. Este episódio aqui é um episódio ilustrativo para mostrar o que Deus pensa. Um episódio ilustrativo demonstra o que Deus pensa sobre determinado assunto. Geralmente
Deus não repete esse tipo de coisa. Mas há outros episódios ilustrativos. Por exemplo, o que Deus pensa de hipocrisia na igreja é um episódio ilustrativo de Ananias e Safira morrendo em Atos 5, de 1 a 11. Se Deus fosse matar toda a hipocrisia na igreja, ia ficar pouco crente, eu imagino. Mas esse episódio de Ananias e Safira é um episódio que ilustra uma situação pontual. Vou dar um outro exemplo. O que Deus pensa um episódio ilustrativo, o que Deus pensa sobre o homossexualismo, está retratado em Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 1 a 29. É um episódio ilustrativo que não se repetiu mais. Deus consumiu aquilo ali, mostrando a sua mente. Este episódio que nós acabamos de ler, Números 16, é um episódio ilustrativo do que Deus pensa sobre a rebelião. Qual é a opinião de Deus a respeito de rebelião? Está aqui ilustrado. Morte de mais de 250 pessoas. É essa a cabeça do Senhor, é esse o pensamento dele, com o espírito de oposição, de rebelião. Lições preciosas, obviamente, podem ser tiradas do texto. Primeira, a oração de duas pessoas unidas tem muito poder. É muito saudável, e já para aplicar o que nós acabamos de ver, é muito saudável oração a dois ou a três. Eu coloquei aqui uma pergunta para você que está sentado. Duas perguntas. O seu cônjuge é seu parceiro de oração? O seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, é seu parceiro de oração? Ah, mas pastor Raik, eu não sou casado nem casada. Você tem um parceiro de oração? É muito bom. Quando eu estava na Escócia, eu tinha o Billy Mayo, que era o meu parceiro de oração. Quando eu estava na Inglaterra, eu tinha o Benj Scott, que era meu parceiro de oração. Procurei ter sempre um parceiro. Tenha um parceiro de oração, pastor Benildo. É muito bom, é muito saudável você ter um parceiro que você concorda, você amarra as coisas. Aquilo que concorda, que dois de vocês concordarem, será concordado no céu, como nós lemos. E aquilo que dois de vocês discordarem, será desamarrado. Isso no mundo espiritual. Poderia dar um exemplo recente, já que casei recentemente, tinha tido o privilégio de orar diariamente com a minha esposa, e nós concordamos a respeito dos temas que ali ela lista no seu caderno vermelho, uma benção. Eu queria recomendar a você também, que a sua esposa, o seu esposo, ou um amigo, seja seu parceiro de oração, como nós vemos no caso aqui de Moisés e Arão. Segundo lugar, nós devemos aceitar as circunstâncias que nós nos encontramos. Satanás não aceitou a circunstância que ele estava. Coré, Datã e Abiram não aceitaram a circunstância que eles estavam. E a circunstância que eles estavam já era grande, já era alta, mas eles queriam mais. Devemos aprender a nos contentar e a aceitar o lote que o Senhor nos deu, ao invés de estarmos lutando por posição. O que eu estou dizendo não tem nada a ver com buscar estudo, avançar na vida, não tem nada a ver com isso. Não é nesse âmbito que eu estou falando. É muito saudável nós tentarmos galgar uma carreira, avançar. Claro, não é neste sentido. O que eu estou falando aqui é de você querer uma posição na igreja, você querer uma determinada
situação de ostentação onde você trabalha, porque você não está satisfeito com a posição que o Senhor te deu. Você está querendo pegar as coisas. Isso aqui não é agradável ao Senhor. Por isso que no diaconato nós falamos que o diaconato é serviço. A pessoa que é eleita, diaconisa ou diácono, foi eleita para servir a igreja. Só isso. Não é uma posição de destaque, muito menos o pastor, que também é um servo. Então nós devemos aceitar as circunstâncias que o Senhor nos coloca. Não devemos buscar posição, nome, honra, destaque ou holofote. Não devemos buscar essas coisas. Devemos trabalhar para o Senhor escondido. Por que que a professora Olga, eu imagino, tem muito mais dificuldade de conseguir voluntário? Isso aqui é uma suspeita minha, eu posso estar enganado. Mas por que o ministério escondido, que trata do bebê lá e que ninguém vê, é muito mais difícil conseguir voluntários do que o MEN, por exemplo, que está todo o tempo aqui na frente? Eu imagino que no MEN você tem uma notoriedade maior, de alguma forma é mais visto. Não estou aqui dizendo que todos que participam do MEN, longe disso, estão atrás, mas é muito mais pronunciado, é muito mais visível. Não devemos buscar honra como Coré, Datã e Abirão buscaram. Se formos tentados nesta área, devemos buscar o perdão do Pai. É muito curioso, eu não sei se vocês prestaram atenção, que aparentemente o filho de Pelete, desiste. Eu imagino que ele se arrependeu. Dá uma olhada por último na tua Bíblia, logo no primeiro versículo de Gênesis, de Números 16. Olha aí, não aparece apenas os três, mas no primeiro versículo, além de reunir o Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e filho de Pelete, da tribo de Ruben. O que é que eu assumo? Se arrependeu e não quis participar daquela rebelião mais, porque o nome dele, é sempre possível recuar, é sempre possível se arrepender. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela deve surtir um efeito sobre nós e nos mudar. Todo espírito de grandeza ou de rebelião deve estar longe de nós. Devemos aceitar, e eu termino, a autoridade daqueles que estão sobre nós. Devemos estar sujeitos à autoridade civil. A esposa deve estar sujeita ao seu marido, os filhos devem estar sujeitos a seus pais, os alunos devem estar sujeitos aos professores, as ovelhas devem estar sujeitas ao pastor, os funcionários devem estar sujeitos a seus chefes. E aqueles que são líderes, como eu disse, devem buscar a proteção e o bem-estar dos liderados. O esposo deve buscar a proteção e o bem-estar da sua esposa. Os pais devem buscar a proteção e o bem-estar dos seus filhos. O pastor deve buscar a proteção e o bem-estar das suas ovelhas. O patrão deve buscar a proteção e o bem-estar dos seus empregados, e assim por diante. Essa é a ordem que Deus estabeleceu. É assim que Deus quer, é assim que Deus deseja, e Ele detesta a rebelião nos nossos corações. Que a palavra seja aplicada à sua vida, e que ela penetre, faça a guarida e transforme a sua maneira de pensar, transforme a minha maneira de pensar, em nome de Jesus, amém.